A primavera de 1944 chegava tardia aos vales do norte italiano, carregando consigo um silêncio pesado que as mulheres de Montecchio haviam aprendido a decifrar como quem lê nas entrelinhas de uma carta censurada. Durante quase 2 anos, aquele silêncio fora pontuado apenas pelo estrondo metálico das botas germânicas sobre as pedras irregulares das vielas medievais, pelo ranger das carretas militares atravessando a praça principal e pelo eco oco das portas sendo fechadas às pressas, sempre que um uniforme cinza aparecia no horizonte da estrada que descia das montanhas. Giovanna Moretti, aos 23 anos, conhecia cada nuance daquela sinfonia do medo. Sabia diferenciar o som de uma patrulha de reconhecimento do barulho de uma coluna em movimento. Distinguia pelo timbre das vozes quando os soldados estavam bêbados, nervosos ou simplesmente entediados com a ocupação. Seus olhos castanhos, que um dia brilharam nas festas de colheita antes da guerra, haviam se tornado instrumentos de sobrevivência, treinados para desviar no momento exato, para nunca se demorar tempo demais sobre qualquer farda, para transformar curiosidade em invisibilidade. Naquela manhã de abril, quando o sol mal começava a dourar os telhados de terracota, foi justamente o som diferente que a despertou. Não era o diesel pesado dos caminhões alemães, nem o ronco familiar dos veículos fascistas. Era algo mais irregular, quase improvisado, como se os motores discutissem entre si em vez de marchar em uníssono. Giovanna levantou-se da cama estreita que dividia com a irmã mais nova, caminhou até a janela, com os pés descalços frios sobre o assoalho de madeira, e afastou a cortina puída apenas o suficiente para criar uma fresta. O que viu a fez prender a respiração. Descendo a estrada principal, coberta por uma névoa fina que o sol ainda não havia dissolvido completamente, vinha uma coluna militar diferente de tudo que seus olhos haviam registrado nos últimos anos. Os veículos eram uma mistura caótica de jipes americanos, caminhões de carga adaptados e até algumas carretas puxadas por mulas, mas não era a variedade dos transportes que a paralisou, era os homens. Eles não marchavam, não exatamente. Havia algo de dançante na maneira como se moviam, um balanço nos ombros que parecia completamente fora de lugar, em uma zona de guerra. Alguns fumavam enquanto caminhavam, outros conversavam alto demais para soldados em território hostil. E os rostos? Giovanna apertou os olhos tentando entender o que estava vendo. Eram rostos de todas as cores, misturados como tinta em uma paleta, alguns tão escuros quanto os africanos que ela vira uma vez no mercado de Florença antes da guerra, outros claros como os camponeses do norte, e muitos em todos os tons intermediários possíveis. Usavam uniformes que pareciam feitos para corpos diferentes, alguns muito largos, outros apertados demais, e carregavam equipamentos de forma quase despreocupada, como trabalhadores indo para o campo e não soldados avançando através de um país destruído pela guerra. Foi então que ela viu a bandeira. Tremulava no mastro improvisado de um dos jipes principais, e suas cores verde, amarela e azul eram tão vívidas contra o céu cinza da manhã que pareciam pertencer a outro mundo, um mundo onde ainda existiam cores primárias e alegria sem culpa. Giovanna não reconheceu a bandeira. Durante 2 anos, só vira a suástica nazista e o feixe fascista dominando aquelas mesmas ruas. Aquele estandarte estrangeiro e inexplicável a deixou tonta de possibilidades. Na cozinha, sua mãe Caterina já estava de pé, preparando o café aguado que era tudo o que restava das reservas da família. Quando Giovanna entrou apressada, ainda de camisola, a mulher mais velha ergueu os olhos cansados. "São eles", disse Giovanna, e não precisou explicar quem. A aldeia inteira já sabia que os alemães estavam recuando, que novos libertadores estavam chegando. O que ninguém sabia era quem eram esses libertadores ou se seriam melhores que os ocupantes anteriores. Caterina limpou as mãos no avental desbotado e caminhou até a janela, seus movimentos lentos de quem aprendeu a não fazer barulho desnecessário. Olhou para fora por um longo minuto, seu rosto indecifrável, antes de sussurrar mais para si mesma que para a filha. Nunca vi soldados assim. E não era apenas a aparência, era a maneira como se comportavam. Um dos homens, notando uma criança espiando de uma janela térrea, acenou alegremente e fez uma careta engraçada que arrancou um sorriso assustado do menino antes que sua mãe o puxasse para dentro. Outro soldado parou para ajudar um velho italiano, cujo carrinho de mão havia perdido uma roda, e por alguns minutos ali ficaram, o jovem soldado e o ancião, trabalhando juntos
como se fossem vizinhos e não estrangeiros, divididos por continentes e circunstâncias. Na praça principal de Montecchio, onde a fonte barroca do século XVII, há meses, jorrava apenas um fio triste de água, os primeiros caminhões pararam. Os soldados começaram a descer, alongando corpos cansados de viagem, e imediatamente começaram a falar em uma língua que Giovanna não reconhecia. Não era inglês. Isso ela sabia das poucas palavras que aprendera com refugiados. Não era francês, nem alemão, nem nenhum dialeto italiano que conhecesse. Era algo melódico e aberto, com vogais que se esticavam como elástico e consoantes que pareciam batidas de tambor. Alguns dos homens carregavam violões amarrados nas costas, junto com fuzis e mochilas, uma combinação tão absurda que Giovanna teve que conter uma risada nervosa. Soldados com instrumentos musicais. Que tipo de exército era aquele? Do outro lado da praça, Isabella Fontana observava da janela de seu apartamento no segundo andar do antigo edifício dos Correios. Viúva aos 26 anos depois que seu marido desapareceu na campanha da Grécia, Isabella havia jurado nunca mais olhar diretamente para um soldado. Mas algo naqueles homens estranhos a fazia quebrar sua própria promessa. Eles estavam montando o que parecia ser uma cozinha de campanha, desdobrando mesas, acendendo fogueiras, organizando panelas enormes, e enquanto trabalhavam, cantavam. Cantavam alto, em harmonias imperfeitas, mas cheias de vida. Canções que Isabella nunca ouvira, mas que de alguma forma soavam familiares no ritmo e na emoção. Era como se trouxessem consigo não apenas armas e provisões, mas a própria essência de um lugar distante, onde a música ainda era possível. Um dos soldados, percebendo o olhar dela, ergueu os olhos e sorriu. Não foi um sorriso predatório ou ameaçador. Foi um sorriso tímido, quase envergonhado, acompanhado de um aceno rápido como quem pede desculpas por invadir o espaço de alguém. Isabella, por puro reflexo, recuou da janela, o coração acelerado. Mas 1 minuto depois, contra todo o instinto de autopreservação que desenvolvera, voltou a espiar. O soldado ainda estava lá, agora ajudando a carregar um saco pesado de suprimentos, mas olhou para cima mais uma vez. Seus olhos encontraram os dela através da distância e da névoa matinal que ainda não se dissipara completamente. Por 3 segundos que pareceram durar uma eternidade, eles se fitaram, e naquele olhar silencioso, Isabella viu algo que a pegou completamente desprevenida. Humanidade simples e desarmada. À medida que a manhã avançava e o sol finalmente vencia as nuvens baixas, Montecchio começou a despertar completamente para a nova realidade. Os soldados brasileiros, pois era isso que eram, embora as mulheres ainda não soubessem nomear sua nacionalidade, espalharam-se pela aldeia com uma mistura curiosa de disciplina militar e descontração civil. Instalaram postos de observação nas posições estratégicas, sim, mas também pararam para conversar com os moradores locais, usando gestos exagerados e fragmentos de italiano massacrado. Distribuíram rações entre as crianças famintas que começaram a se aproximar timidamente. Ofereceram cigarros aos homens idosos que restavam na aldeia, todos os jovens tendo sido levados para o trabalho forçado ou para a linha de frente. Giovanna, que finalmente se vestira e saíra com a mãe para buscar água na fonte, encontrou-se cara a cara com um dos soldados na fila. Ele era jovem, talvez da idade dela, com pele morena e olhos escuros que lembravam os camponeses calabreses que ela conhecera na infância. No uniforme mal ajustado, bordado sobre o bolso do peito, estava um sobrenome que a fez parar, Benedetti, o mesmo sobrenome de seu avô materno. O soldado notou seu olhar fixo no nome e sorriu incerto. Buongiorno, signorina, tentou, seu sotaque tão denso que transformou as palavras em algo quase irreconhecível. E como se disse, brasileiro. Ele apontou para si mesmo e depois para a bandeira no jipe mais próximo, Brasil, molto lontano, e fez um gesto amplo com o braço, indicando distância impossível. Giovanna não conseguiu responder imediatamente. Seu cérebro ainda processava a impossibilidade daquele momento. Um soldado com sobrenome italiano, falando uma língua que não era italiana, vindo de um lugar chamado Brasil que ela vagamente lembrava dos mapas da escola, do outro lado do oceano. Como era possível? O soldado, interpretando seu silêncio como desconforto, recuou um passo e baixou os olhos educadamente. Scusi, murmurou, e se afastou para dar espaço na fila. Mas Giovanna descobriu que não queria que ele se afastasse.
Pela primeira vez em anos, queria fazer uma pergunta, ter uma conversa, entender. Benedetti, ela disse finalmente, sua voz rouca de desuso em conversas com estranhos. É um nome italiano. O soldado iluminou-se como se ela tivesse acabado de lhe dar um presente. Sì, mio nonno, meu avô, italiano, de Nápoles. Ele bateu no peito com orgulho. Ele foi para o Brasil, muito tempo. Eu nasci lá, mas... E aqui ele tocou o coração. Italiano aqui também. E foi nesse momento, em pé, ao lado de uma fonte destruída pela guerra, sob um sol de primavera que finalmente aquecia, que Giovanna Moretti entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Aqueles homens não eram invasores comuns. Eram alguma coisa que ela nunca havia imaginado possível. Eram a Itália que tinha partido, retornando vestida com as cores de outro mundo. Eram os filhos e netos dos que emigraram décadas atrás, voltando agora não como refugiados, mas como libertadores. E quando o soldado Benedetti sorriu para ela mais uma vez, antes de se afastar, Giovanna se deu conta de que, pela primeira vez, desde que a guerra começara, não estava desviando o olhar de um uniforme militar. Estava olhando de volta. As semanas seguintes transformaram Montecchio em um lugar que existia simultaneamente em dois tempos. De dia, ainda era uma aldeia italiana marcada pela guerra, com paredes crivadas de balas, janelas tapadas com madeira e ruas onde faltavam pedras arrancadas pelas explosões. Mas agora, sobreposta a essa realidade, havia outra camada, quase invisível aos olhos desatentos, feita de pequenos gestos que costuravam o tecido social rasgado pela ocupação. Os brasileiros não simplesmente ocuparam Montecchio. Eles a habitaram de uma maneira que confundia todas as expectativas que as mulheres tinham sobre exércitos estrangeiros. Onde os alemães requisitavam, os brasileiros pediam emprestado. Onde os fascistas exigiam, eles negociavam. E mais desconcertante ainda, onde outros soldados tomavam. Aqueles homens de farda verde-oliva ofereciam. Isabela Fontana começou a notar os padrões. Toda manhã, o mesmo soldado alto de pele clara e cabelos cacheados passava pela sua janela carregando água do poço até o posto médico improvisado na antiga escola. Ele sempre olhava para cima, sempre sorria com aquele jeito meio torto, sempre dizia "Buongiorno, bela senhora", com um sotaque que transformava as palavras em música estranha. No quinto dia, Isabela finalmente respondeu. "Buongiorno", disse baixinho, quase inaudível. Mas ele ouviu. Parou no meio da rua, os baldes de água pesando em seus braços, e seu sorriso se abriu tanto que ela pôde contar seus dentes mesmo daquela distância. "Você fala, e eu pensava que você era, como se disse, fantasma", riu da própria piada. E Isabela, surpreendendo a si mesma, riu também. Era uma risada enferrujada, um som que não saía de sua garganta há tanto tempo que parecia pertencer a outra pessoa, mas era real. No mercado improvisado que os brasileiros montaram na praça, Giovanna encontrava-se cada vez mais frequentemente com o soldado Benedetti. Ele se chamava Marco, descobriu ela, e tinha 24 anos. Nascera em um lugar chamado São Paulo, em uma casa onde se falava dialeto napolitano misturado com português. Seu avô fazia sapatos, sua avó cozinhava como se ainda estivesse em Campânia. Marco cresceu entre dois mundos, nunca pertencendo completamente a nenhum deles, até que a guerra o trouxe de volta às origens da família. Quando falava sobre o Brasil, seus olhos brilhavam de uma maneira que Giovanna nunca vira em olhos de soldado. Ele não falava de batalhas ou estratégias. Falava de carnaval, de futebol jogado descalço em ruas de terra, de café bebido em xícaras pequenas na mesa da cozinha, enquanto sua nona contava histórias sobre a Itália que ela nunca mais veria. "É estranho", confessou Marco um dia, enquanto ajudava Giovanna a carregar batatas. "Minha nona sempre chorava quando falava da Itália. Dizia que era o paraíso perdido. Mas agora que estou aqui", ele olhou ao redor, para as casas destruídas, para as pessoas magras demais, para as crianças com olhos velhos demais. "Agora entendo por que ela partiu." A relação entre os brasileiros e Montecchio se aprofundava através de atos prosaicos que adquiriam dimensão épica no contexto da guerra. Quando o padre local, Dom Pietro, descobriu que 3 dos soldados eram católicos devotos, ele os convidou para ajudar a reparar o telhado da igreja danificado por bombardeios. Trabalharam por dias inteiros, esses 3 homens que haviam cruzado um oceano e meio continente, subindo em andaimes precários para consertar telhas quebradas enquanto cantavam hinos religiosos em português
que as velhinhas da aldeia não entendiam, mas reconheciam no ritmo das orações. Quando terminaram, recusaram qualquer pagamento. É casa de Deus, disse um deles através de gestos e fragmentos de italiano. Todos devem cuidar. Foi Caterina, a mãe de Giovanna, quem organizou o primeiro jantar de verdade. Juntou o que tinha com o que 3 outras viúvas conseguiram reunir, mais algumas provisões que os brasileiros insistiram em contribuir, e preparou uma refeição na casa comunal abandonada. Convidou 6 soldados, escolhidos quase ao acaso, embora todos tivessem sobrenomes italianos. Quando os homens chegaram, limpos e penteados, carregando vinho que haviam conseguido sabe-se lá onde, as mulheres perceberam que eles estavam tão nervosos quanto elas. Sentaram-se à mesa longa e irregular, como se estivessem em um exame final, não em um jantar. A conversa começou travada, uma mistura caótica de italiano quebrado, gestos exagerados e longas pausas constrangedoras. Mas então alguém contou uma piada que ninguém entendeu completamente, mas todos riram mesmo assim. E depois outra, e de repente, a sala estava cheia de um barulho que Montecchio não ouvia há anos. O som de pessoas comendo juntas, rindo juntas, sendo humanas juntas sem medo. No meio do jantar, um dos soldados, um homem de meia-idade chamado Antônio, que servia como cozinheiro da tropa, começou a chorar silenciosamente. Lágrimas grossas desciam por seu rosto enquanto ele mastigava o pão caseiro que Caterina havia feito. Perdoem, disse ele em italiano surpreendentemente fluente. É que minha mãe fazia pão assim, exatamente assim. O cheiro é como se ela estivesse aqui. E então Caterina, essa mulher que havia perdido o marido e 2 filhos para a guerra, que havia sobrevivido à fome e ao terror da ocupação, levantou-se de sua cadeira, caminhou até o soldado brasileiro e colocou a mão em sua cabeça como se ele fosse seu próprio filho. Não disse nada, não precisava. Naquele gesto simples estava contido todo o perdão, toda a compaixão, toda a humanidade compartilhada que a guerra tentara destruir, mas não conseguira. Os bailes começaram quase por acidente. Um dos brasileiros tinha um rádio que às vezes conseguia captar transmissões aliadas, e uma noite, cansado de notícias de guerra, ele sintonizou uma estação que tocava música. Era jazz americano, depois swing, depois uma valsa vienense que alguém gravara antes do mundo enlouquecer. O som vazou pela janela aberta do quartel improvisado e alcançou a praça, onde algumas moças haviam saído para buscar água na fonte. Elas pararam, hipnotizadas. Uma das soldados apareceu na porta e, vendo as mulheres paralisadas pela música, fez uma reverência exagerada e estendeu a mão. A moça mais próxima, uma garota de 17 anos chamada Lúcia, olhou para as amigas, olhou para a mão estendida, olhou para o céu como se pedisse permissão aos santos. Então, num impulso que a surpreendeu tanto quanto aos outros, aceitou. Dançaram ali mesmo, na praça empoeirada, sob as primeiras estrelas da noite, desajeitados, tropeçando, rindo dos próprios erros. Outros soldados saíram. Outras moças se aproximaram, e de repente Montecchio estava dançando. Não era elegante, não era coordenado, era magnífico. Giovanna dançou com Marco naquela noite, seus pés descalços sobre as pedras ainda quentes do dia. Ele pisou no pé dela 3 vezes na primeira música. Ela riu tanto que começou a chorar, e nem sabia se eram lágrimas de alegria ou de alívio, ou simplesmente de estar viva e sentir algo além de medo. Marco segurou-a mais perto, não com presunção, mas com gentileza, e murmurou no ouvido dela: "Desculpa, no Brasil eu dançava melhor. Aqui estou com medo de quebrar você. Todos vocês parecem feitos de vidro." E Giovanna entendeu. Eles viam o que a guerra tinha feito. Viam os corpos magros demais, os olhos fundos, as mãos trêmulas, e tratavam essas mulheres italianas não como conquistas ou diversão, mas como algo precioso e frágil que merecia cuidado. Isabela dançou com o soldado dos baldes de água, cujo nome era Rafael. Ele era do norte do Brasil, de um lugar que chamava de Rio Grande, e tinha sotaque diferente dos outros, mais cantado, com R's que rolavam na garganta. Dançava bem, surpreendentemente bem, guiando Isabela através da praça, como se conhecesse cada pedra. "Minha irmã me ensinou", explicou quando ela comentou sua habilidade. Dizia que homem que não sabe dançar não sabe viver. Isabela pensou em seu marido morto, que nunca havia dançado com ela, nem mesmo no casamento. Pensou em todos os anos que perdeu esperando que a vida começasse, e então decidiu, ali mesmo sob as estrelas estrangeiras e familiares ao mesmo tempo, que não esperaria mais.
As fotografias começaram a aparecer. Os brasileiros tinham câmeras, simples mas funcionais, e adoravam tirar fotos de tudo. Documentavam as ruínas, os rostos dos locais, os momentos improváveis de beleza em meio à destruição. Giovanna ganhou uma foto dela e Marco sentados no muro baixo perto da igreja, ambos sorrindo para a câmera com aquela timidez de quem ainda está descobrindo o que sente. Ela guardou aquela foto como se fosse ouro, escondida entre as páginas de uma Bíblia velha, onde sua mãe nunca procuraria. Olhava para ela à noite, à luz de vela, tentando entender como sua vida havia mudado tão completamente em tão pouco tempo. Mas nem tudo era dança e fotografia. A guerra continuava, mesmo que parecesse distante daquele vale protegido. Os brasileiros saíam em patrulhas, voltavam cansados e sujos, às vezes voltavam feridos. Montecchio aprendeu a reconhecer os dias ruins pelo silêncio que descia sobre o acampamento brasileiro. Nesses dias, as mulheres deixavam comida nas portas do quartel sem bater, sem perguntar. Ofereciam o que tinham, que era quase nada, mas era oferecido com intenção. Que os brasileiros, mesmo nos dias mais escuros, sempre sussurravam um grazie rouco antes de fechar a porta. Uma tarde, Marco apareceu na casa de Giovanna com o rosto cinzento e olhos vermelhos. Tinha perdido um amigo próximo em uma emboscada nas montanhas. Giovanna o fez sentar à mesa da cozinha, serviu-lhe água, não disse nada. Às vezes, percebera ela, não era preciso falar. Apenas estar presente já era suficiente. Marco segurou a xícara com ambas as mãos, tremendo levemente, e começou a falar. Falou em português, sabendo que ela não entenderia, mas precisando expelir as palavras de qualquer jeito. Falou do amigo, das risadas que dividiam, dos planos que faziam para depois da guerra. Giovanna escutou o ritmo das palavras estrangeiras, deixou-as lavarem sobre ela como chuva, e quando Marco finalmente silenciou, esgotado, ela fez a única coisa que fazia sentido. Segurou a mão dele. Não disse que tudo ficaria bem, porque era mentira e ambos sabiam. Apenas segurou sua mão, apertou levemente e permaneceu ali até que a respiração dele se acalmasse. Nas semanas que se seguiram, os vínculos entre brasileiros e Montecchio se tornaram tão entrelaçados que era difícil dizer onde terminava a ocupação militar e começava a comunidade. Os soldados consertavam telhados, limpavam poços, ajudavam na colheita do pouco que crescia nos campos negligenciados. As mulheres lavavam uniformes, remendavam roupas rasgadas, ensinavam italiano devagar para os que queriam aprender. Crianças seguiam os soldados como filhotes, aprendendo palavras em português, imitando seus gestos, pedindo para segurar fuzis descarregados. Velhos jogavam cartas com pracinhas em tardes ensolaradas, comunicando-se mais através de gestos e grunhidos que através de palavras, mas entendendo-se perfeitamente. E através de tudo isso, os olhares continuavam. Giovanna e Marco, Isabela e Rafael, Lucia e o jovem soldado que tocava violão. Dezenas de outros pares que se formavam e se desfaziam e se reformavam em configurações diferentes. Olhares que começavam curiosos, tornavam-se interessados, aprofundavam-se em algo mais complexo e assustador. Porque todos sabiam, embora ninguém dissesse em voz alta, que aquilo não podia durar. A guerra se moveria. Os brasileiros seguiriam para o norte. E Montecchio voltaria a ser apenas Montecchio, um pontinho no mapa que o mundo rapidamente esqueceria. Mas por enquanto, naquelas semanas suspensas entre primavera e verão, entre guerra e paz, entre medo e esperança, Montecchio era o centro do universo para aquelas pessoas. Era o lugar onde soldados e civis descobriam que as fronteiras que os separavam eram muito mais finas do que imaginavam. Era o lugar onde olhares se transformavam em conversas, conversas em amizades, amizades em algo que nenhum deles tinha coragem de nomear ainda, mas que mantinha todos acordados à noite, pensando, sonhando, se perguntando se era possível. E enquanto a guerra continuava sua marcha inexorável para o norte, enquanto os mapas nos quartéis generais eram atualizados com novas posições e novas baixas, enquanto a história oficial era escrita em relatórios frios e números impessoais, a história verdadeira de Montecchio se escrevia em olhares trocados na praça, em mãos seguradas no escuro, em promessas sussurradas que talvez fossem impossíveis de cumprir, mas eram feitas mesmo assim, porque na guerra, às vezes, a promessa impossível é a única coisa que mantém você humano. E você?
De onde está lendo esta história? Deixe seu comentário e vamos ver quantos lugares diferentes esses olhares conseguem alcançar através do tempo. Maio chegou a Montecchio, trazendo consigo não apenas o calor esperado da primavera avançada, mas também rumores que corriam mais rápidos que os ventos que desciam das montanhas. A guerra estava terminando. Os alemães recuavam em todas as frentes. Em cafés clandestinos e cozinhas escuras, pessoas sussurravam sobre rendições, sobre Hitler morto, sobre o fim iminente do pesadelo que havia devorado a Europa. Para o mundo, eram notícias de libertação e vitória. Para Montecchio, eram notícias de perda iminente. Porque se a guerra estava acabando, os brasileiros teriam que partir. Giovanna percebeu a mudança antes que Marco dissesse qualquer palavra. Ele começou a aparecer em sua porta com mais frequência. Ficava mais tempo, falava menos. Seus olhos, que antes dançavam quando a via, agora carregavam um peso que ela reconhecia como antecipação de luto. Uma noite, sentados no pequeno jardim atrás da casa dela, sob um céu salpicado de estrelas indiferentes ao drama humano abaixo, Marco finalmente falou. Vamos receber ordens em breve, disse ele em italiano, que havia melhorado consideravelmente nas últimas semanas, para ir mais ao norte e depois voltar para casa. A palavra casa pairou entre eles como uma acusação. Casa, para ele, era o Brasil, um lugar que Giovanna conhecia apenas através das histórias dele, um país impossível de oceanos e calor e cores primárias. Para ela, casa era aquela aldeia destruída, aquela Itália quebrada, que mesmo assim era a única que conhecia. Leva-me contigo, disse Giovanna, e as palavras saíram antes que seu cérebro pudesse censurá-las. Marco virou-se para ela tão bruscamente que quase derrubou o copo de vinho aguado que segurava. Cosa? Seu sotaque voltou com força na surpresa. O quê? Leva-me contigo, repetiu ela, e agora que havia dito uma vez, as palavras se tornaram mais fáceis. Para o Brasil, eu vou contigo. Viu dezenas de emoções atravessarem o rosto dele em segundos. Alegria, terror, desejo, dúvida. Giovanna, começou ele, e havia tanto no jeito que disse seu nome. Você não entende. O Brasil é diferente. Quente demais. Longe demais. Você nunca mais veria sua família. Sua mãe. Minha mãe, interrompeu Giovanna com voz firme, passou os últimos anos me ensinando a sobreviver. Agora quero aprender a viver, e não posso viver aqui, neste lugar cheio de fantasmas, esperando que a próxima guerra venha. Ela segurou as mãos dele, calejadas e fortes. No Brasil tem fantasmas? Marco riu, um som meio quebrado. Tem, mas são fantasmas diferentes, mais coloridos. Na praça, os preparativos para a partida já haviam começado, embora os oficiais tentassem mantê-los discretos. Equipamentos eram revisados, empacotados e inventariados. Caminhões recebiam manutenção. Soldados escreviam cartas longas para casa, algumas das quais nunca seriam enviadas. A atmosfera em Montecchio mudou de maneira quase física, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais difícil de respirar. As mulheres continuavam suas rotinas, mas com movimentos mecânicos, autômatos cumprindo tarefas enquanto suas mentes estavam em outro lugar. Isabela Fontana tomou sua decisão de maneira diferente. Não pediu a Rafael que a levasse. Em vez disso, ofereceu-se para ficar com a memória dele. Quando você for embora, disse ela em uma manhã enquanto ele carregava água pela última vez, quero que leve isto. Estendeu um pequeno medalhão de prata que pertencera à sua mãe. Dentro, havia uma foto dela tirada anos antes da guerra, quando ainda sorria com facilidade. Rafael segurou o medalhão como se fosse feito de vidro. Isabela, sua voz estava rouca. Eu não posso... Pode sim, interrompeu ela. Pode e vai. E quando estiver no seu Brasil, quando tudo isto for apenas uma história que você conta, quero que olhe para esta foto e lembre que uma vez, em uma aldeia italiana destruída, uma mulher olhou para você e viu futuro, mesmo que esse futuro não pudesse ser compartilhado. Os últimos dias foram uma agonia suspensa em câmera lenta. Os brasileiros tentavam prolongar cada momento, cada conversa, cada refeição compartilhada. As mulheres de Montecchio faziam o mesmo, memorizando rostos, arquivando risos, guardando toques como tesouros. Dom Pietro realizou uma missa especial, rezando em latim pelas almas que haviam se encontrado e pelas jornadas que viriam. Metade dos soldados compareceu, católicos devotos misturados com católicos por educação, todos de cabeça baixa, todos procurando alguma absolvição por crimes que não haviam cometido, mas sentiam mesmo assim.
O crime de partir. O crime de fazer promessas que talvez não pudessem cumprir. O crime de amar em tempo de guerra. Na manhã marcada para a partida, Montecchio acordou antes do amanhecer. Ninguém havia dormido direito de qualquer forma. As famílias saíram para as ruas, aglomerando-se na praça central onde os caminhões já estavam alinhados, motores roncando baixinho como animais impacientes. Os soldados carregavam seus pertences em silêncio pesado, evitando olhares, porque olhar significava ver e ver significava sentir, e sentir era perigoso demais naquele momento. Marco encontrou Giovanna perto da fonte. Ela carregava uma mala pequena, tão leve que parecia vazia. Nela estava tudo o que possuía de valor. Algumas roupas, um terço, fotografias da família e os papéis que Marco havia conseguido através de conexões misteriosas. Papéis que permitiriam que ela viajasse para o Brasil como noiva de guerra. Caterina estava ao lado da filha, seu rosto uma máscara de aceitação dolorosa. Quando viu Marco se aproximar, ela se adiantou e colocou ambas as mãos nas bochechas dele. Cuida dela, disse simplesmente. Não era pedido, era ordem, bênção e despedida simultâneas. Marco assentiu, incapaz de falar, e Caterina se virou para a filha. O abraço que compartilharam continha toda a história delas, todas as guerras que haviam sobrevivido juntas, todos os futuros que não compartilhariam. Escreve, sussurrou Caterina, sobre tudo, sobre o calor, sobre os fantasmas coloridos, sobre a vida que vais ter. Vou escrever, prometeu Giovanna, chorando abertamente agora, toda semana, até meus dedos caírem. Isabela não teve despedida tão dramática. Rafael subiu no caminhão, virou-se uma última vez, encontrou os olhos dela na multidão. Eles se fitaram através da distância crescente, e naquele olhar estava todo o relacionamento impossível que haviam construído. Não havia amargura nele, apenas reconhecimento de que alguns amores são destinados a permanecer incompletos e que não os torna menos reais. Ele tocou o medalhão no pescoço, ela tocou o coração, e então ele desapareceu dentro do caminhão, e Isabela se permitiu chorar pela segunda vez desde que seu marido morrera. Mas desta vez, as lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas por algo que teve, não por algo que perdeu. A coluna começou a se mover, lenta e inexorável como geleira. As mulheres de Montecchio correram ao lado dos caminhões o quanto puderam, acenando, gritando nomes, jogando flores que haviam coletado nos campos. Crianças choravam, não entendendo completamente por que seus novos amigos estavam partindo. Velhos permaneciam em silêncio pesado, tendo visto despedidas demais em suas longas vidas para fingir que esta seria diferente. Os soldados acenavam de volta, alguns chorando também, todos carregando no peito o peso de conexões humanas forjadas em fogo e tempo escasso. Giovanna subiu no último caminhão, Marco ajudando-a com mão firme. Ela se virou para olhar Montecchio uma última vez, memorizando cada pedra, cada casa, cada rosto na multidão que ficava para trás. Viu sua mãe, pequena e forte, acenando com o avental. Viu a igreja onde havia sido batizada. Viu a fonte onde encontrou Marco pela primeira vez. Viu sua vida inteira comprimida naquele vale estreito e então, deliberadamente, virou-se para a frente, para a estrada que levava ao norte, e eventualmente ao oceano, e eventualmente ao Brasil, e eventualmente a uma vida que não conseguia imaginar, mas tinha que acreditar que existia. Os caminhões desapareceram na curva da estrada, deixando apenas poeira e silêncio. Montecchio ficou parada naquele silêncio por longos minutos, como se estivesse em luto. Então, lentamente, as pessoas começaram a se dispersar, voltando para suas casas, suas rotinas, suas vidas que continuariam sem aquela presença estranha e reconfortante dos brasileiros. Mas algo havia mudado fundamentalmente. Eles haviam visto que soldados podiam ser diferentes. Haviam experimentado ocupação que parecia mais libertação. Haviam aprendido que mesmo em guerra, humanidade podia florescer em lugares inesperados. 6 meses depois, Isabela recebeu uma carta do Brasil. Era de Rafael, escrita em italiano cuidadoso com erros que a fizeram sorrir. Ele contava sobre o retorno, sobre o calor que até ele, brasileiro, havia esquecido, sobre a família que o havia recebido como herói. E no final, escreveu: "Olho para seu medalhão toda noite, e toda noite agradeço por aqueles meses em Montecchio, onde aprendi que guerra não é apenas destruir, mas também pode ser construir. Você me ajudou a construir um homem melhor do que eu era quando cheguei."
Isabela guardou aquela carta em uma caixa especial, junto com outras que viriam nos anos seguintes. Nunca se casaria novamente, não porque estava esperando por Rafael, mas porque havia descoberto que conseguia ser completa sozinha, e aquela descoberta valia mais que qualquer casamento. Um ano depois, Giovanna escreveu para sua mãe de São Paulo. A carta era longa, cheia de descrições de um mundo tão diferente que parecia ficção. Contou sobre o calor que derretia o asfalto, sobre frutas em cores que não existiam na Itália, sobre a família enorme de Marco, que a havia adotado como se sempre tivesse pertencido a eles, sobre como estava aprendendo português, misturando-o com o italiano de maneira que fazia todos rirem, sobre como, surpreendentemente, não se sentia perdida naquele país impossível. Mama, escreveu no final, lembra quando eu disse que queria aprender a viver? Pois bem, estou aprendendo, e é mais difícil e mais bonito do que imaginei. Os fantasmas aqui realmente são mais coloridos. Caterina leu aquela carta tantas vezes que as dobras do papel se tornaram macias como tecido. E toda noite, antes de dormir, agradecia silenciosamente àqueles soldados estranhos que haviam trazido não apenas libertação para Montecchio, mas possibilidade para sua filha. Décadas mais tarde, em uma casa na periferia de São Paulo, uma mulher idosa olha para fotografias amareladas espalhadas sobre a mesa. Giovanna tem cabelos brancos agora, mãos marcadas pela idade e pelo trabalho, mas seus olhos ainda brilham com aquela mesma determinação de quando tinha 23 anos. Ao seu redor, netos correm e brincam, mistura impossível de Itália e Brasil, Europa e América, passado e futuro. Eles falam português com sotaque paulista, mas entendem o italiano que a nona às vezes desliza nas conversas. Carregam sobrenomes que atravessaram oceanos múltiplas vezes. São a prova viva de que olhares compartilhados em tempo de guerra podem gerar dinastias. Um dos netos, adolescente curioso, pega uma das fotografias. Nela, uma jovem italiana magra demais olha para um soldado brasileiro, ambos em frente a uma igreja destruída. Nona, pergunta ele, você teve medo? Quando decidiu vir para o Brasil? Giovanna pensa por um momento, procurando a verdade através das décadas. Tive terror, admite finalmente, mas percebi algo naqueles dias. Viver com medo do futuro não é realmente viver. E aqueles soldados, teu nono Marco entre eles, me ensinaram que coragem não é ausência de medo. É escolher amor mesmo quando o medo grita para você não escolher. O neto assimila isso, olhando para a fotografia com novo respeito. E valeu a pena? Giovanna olha ao redor para a casa cheia de vida, para os netos que existem apenas porque ela fez uma escolha impossível em uma aldeia destruída há tanto tempo. Valeu cada segundo de terror, diz simplesmente. Em Montecchio, agora reconstruída e moderna, há uma pequena placa na praça principal. Foi colocada lá na década de 1980, quando as memórias da guerra começaram a se tornar história oficial. A placa comemora a libertação da aldeia pelas forças brasileiras, lista datas e números, cumpre seu papel educacional, mas não menciona os bailes. Não fala sobre os portões consertados, sobre as refeições compartilhadas, sobre os olhares que duraram mais que a guerra. Não conta que pelo menos 8 mulheres de Montecchio partiram para o Brasil entre 1945 e 1947, seguindo soldados que não conseguiram esquecer. Não explica como aqueles meses breves criaram laços familiares que existem até hoje, com primos brasileiros visitando primos italianos, com histórias sendo contadas e recontadas em 2 continentes. A história oficial nunca conta essas coisas. Ela registra batalhas e tratados, baixas e vitórias, estratégias e consequências geopolíticas. Mas a história verdadeira, a que importa para as pessoas que a viveram, essa está guardada em caixas de fotografias amareladas, em cartas dobradas com cuidado, em memórias passadas de avós para netos, em sobrenomes que atravessaram oceanos. A história verdadeira é sobre como, em meio ao pior que a humanidade pode produzir, algumas pessoas escolheram criar o melhor. Escolheram olhar para estrangeiros e ver família. Escolheram transformar ocupação em comunidade. Escolheram contra toda lógica e razão amar em tempo de guerra. E talvez no final seja essa a única história que importa. Não quem venceu ou perdeu, não quais territórios mudaram de mãos, não quais estratégias funcionaram, mas sim, em que momentos conseguimos permanecer humanos,
Em que momentos escolhemos conexão em vez de medo? Em que momentos nossos olhares encontraram outros olhares e reconheceram não um inimigo, não um estrangeiro, mas simplesmente outra pessoa tentando sobreviver ao mundo impossível que construímos juntos? Para as mulheres de Montecchio e os soldados brasileiros que passaram por ali na primavera e verão de 1944, a resposta foi clara. Eles escolheram ver uns aos outros. E ao fazer essa escolha simples e revolucionária, criaram algo que nenhuma guerra poderia destruir. Criaram esperança, e esperança descobriram eles. É a única arma que realmente vence guerras. Não no campo de batalha, mas no coração humano, que é onde todas as guerras verdadeiras sempre foram travadas. Esta história termina aqui, mas suas repercussões seguem ecoando através das gerações. Se ela tocou algo em você, se te fez pensar sobre os encontros improváveis que moldam nossas vidas, deixe um comentário contando de onde você é e se conhece alguma história parecida na sua própria família, porque no final, todos nós somos resultado de olhares que nossos antepassados trocaram em momentos impossíveis. Todos nós somos descendentes de coragem,